Oi, pessoal, vamos chegando. Olá, entrando aqui em mais uma live. Vamos fazer aquele testezinho de conexão. Tá todo mundo me ouvindo? Joinha? Me vendo? Ah, eu vi aqui que o Daniel até já entrou. Daniel, se puder. Opa! Daniel tá conectando aqui, gente. Olá. Oi, Daniel, tudo bom? Bom, Clarinha, tudo bem. E você? Ah, tudo bem também. Um prazer ter você aqui. Só um minutinho que eu tenho A que fazer gente um ajuste. vai lá. Vou introduzindo aqui o assunto. Essa semana a gente está fazendo uma maratona de lives, né? Uma parceria do Redes Cordiais com a Lupa. Para quem perdeu, segunda, terça e quarta, as lives estão salvas no IGTV. Na segunda, a gente conversou com a Patrícia Campos Melo sobre os impactos das notícias falsas no jornalismo, né? E os jornalistas aí cobrindo as notícias falsas e sendo atacados por essas campanhas de desinformação. Eu falei na terça-feira com o Rodrigo França, que contou para a gente, trouxe reflexões de como a desinformação reforça o racismo estrutural. Ontem a Alana conversou com o Pedro Tourinho, que falou de um ponto de vista mais individual, como é que pode acabar com reputações, as notícias falsas, como é que você faz esse gerenciamento de crise de imagem, como se prevenir, né? E hoje vamos falar aqui com o Daniel Becker, pediatra, médico, sanitarista, sobre os impactos das fake news na saúde, né? Que acho que talvez seja que a gente vê uma das facetas mais trágicas aí do que tem acontecido, né? De onde a desinformação pode levar. Acho que talvez o Daniel seja um pouco mais conhecido pelo trabalho dele com pediatria, pelo menos aqui no Instagram, mas você tem uma visão muito global, social da medicina, né? De saúde pública. Quer se apresentar, Daniel? Quer? Bom, em primeiro lugar, eu sou primo da moça que está apresentando, né? Sim, não é uma Isso não é coincidência. nepotismo, não é nepotismo. Eu acho que eu fui contactado independente desse privilégio que eu tenho. Mas é um prazer estar aqui com você, claro, e com o pessoal aqui da Agência Lupa e das redes cordiais, numa coisa tão importante como a gente discutir essa realidade maluca do mundo moderno, das fake news, que tem se tornado talvez o fenômeno político dos mais influentes na nossa vida do dia a dia, né? Que está alterando e afetando o nosso cotidiano, afetando nossas vidas de uma forma muito direta, inclusive afetando as lideranças, né? A estruturação da liderança do país, e no nosso caso de uma forma tão trágica. Bom, eu sou pediatra, como você falou, sou sanitarista também, tenho mestrado em saúde pública pela Fiocruz, pela ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, e tenho uma longa trajetória, já estou com bastante tempo de janela, como vocês podem ver, então tenho uma longa trajetória de muito trabalho social nas favelas, trabalhei 30 anos com uma ONG, eu comecei com Médicos Sem Fronteiras, fui o primeiro brasileiro a sair com Médicos Sem Fronteiras, ainda no comecinho da organização, fui para a Tailândia, trabalhar com um campo de refugiados cambodianos, e de lá para cá, na volta ao Brasil, eu comecei a trabalhar com favelas e periferias, e trabalhei durante quase 30 anos nesse mundo, com um conceito chamado Promoção da Saúde. Fui um dos pioneiros do Saúde da Família, que é o maior o programa mais legal, na minha opinião, que já foi criado na Com área de saúde certeza. do Brasil, e justamente dirigido para esse tipo de população. E nos últimos anos tenho me dedicado mais ao consultório, à docência na UFRJ. Eu sou professor de saúde pública, agora voluntário, que me aposentei no ano passado, e também ao consultório e também às redes sociais nesse papel, nessa função de difusor de informações que eu acredito sejam de qualidade, de base científica, especialmente na área de parentalidade e saúde da criança, mas sempre com essa visão mais ampliada, com essa visão do olhar Uhum. para a criança e para a família, não apenas para a doença, mas para a saúde, e justamente essa coisa da promoção da saúde, que é
basicamente, é olhar para os fatores que vão fazer essa criança, essa família mais saudável, terem mais qualidade de vida, terem maior bem-estar de todos os pontos de vista, físico, psíquico, mental, emocional, espiritual e social também. É isso. Obrigada, Daniel. A minha grande bandeira, que é o Criança Já para Fora, que é a ideia de que a gente precisa levar famílias e crianças para o espaço público, para reconquistar as nossas cidades, para trazer humanização, para trazer redução de carros e poluição e violência, através justamente desse sinal magno de qualidade de vida, que é famílias e crianças brincando nos parques, ocupando espaços públicos verdes, conservados, mantidos, com atividades. Isso para mim é a coisa mais igualitária, acessíveis a todos, né? A todas as classes sociais, a pessoas com deficiência, enfim, um momento aí. Olha a Laurinha aí. A família. Sim, é isso. Então, legal. Ó, eu tenho umas perguntas aqui que eu quero te fazer sobre o impacto, né, da desinformação na saúde pública, mas, por favor, vocês mandem aí suas perguntas também. Não sou especialmente boa de ler os comentários. Daniel, se você puder me ajudar aí, nessas letrinhas aí embaixo, me ajude. Não consegui muito, não. Então, vou começar apontando uma quase obviedade agora, que é que fake news mata, né? Acho que se alguém ainda tinha alguma dúvida que a gente podia chegar nesse limite, a pandemia mostrou que não. Acho que o caso mais notório foi o que aconteceu no Irã, que as pessoas rolou um boato muito forte que o álcool cura, né? O álcool curaria o coronavírus, que tem o poder de desinfetar o vírus do seu corpo. Aliás, é um boato que rola também no Brasil, né? E, dando um contexto, o Irã é um país onde o consumo de álcool não é permitido, então as pessoas tomaram álcool combustível, etanol. E aí calcula-se que mais de 700 pessoas morreram por causa desse boato que álcool cura. Nos Estados Unidos também a gente viu o caso do casal que tomou na verdade foi um produto de aquário que continha cloroquina, depois que o presidente americano Trump disse que a cloroquina era um tratamento eficaz, né, contra o coronavírus. No Vietnã, mais recentemente também, um vietnamita morreu depois de tomar uma superdose da cloroquina. E acho que a gente está tem muitos boatos, né? A gente está no meio de uma guerra de narrativas, sendo bombardeado por tudo quanto é tipo de informação, e acho que essa guerra tem feito algumas vítimas, em parte pela confusão que se cria de informações desencontradas, né? E o Brasil recentemente ultrapassou o lamentável número de 100 mil mortes. E aí eu te pergunto, para você, qual é a parcela de culpa da desinformação nesse cenário tão trágico? Você acha que algumas vidas ali teriam sido salvas se tivessem tido acesso à informação de qualidade? Não tenho dúvida disso. Eu acho que talvez no Brasil seja o número de fatalidades seja muito maior do que 700 pessoas, porque nós tivemos uma desinformação maciça a partir da nossa liderança, a suposta liderança magna, que é o presidente, né? Então, uma pessoa que ocupa a presidência, que tem o poder de comunicação, que tem o poder de influência e que desde o início da pandemia foi um negacionista, especialmente um negacionista da questão da quarentena, né? Isso gerou certamente uma quebra enorme de quarentena. Se nós estamos em quarentena, Clarinha, há 5 meses e meio, né? Ninguém aguenta mais isso, né? E ninguém imaginou que a gente pudesse chegar a um ponto onde a gente estaria diante de uma quarentena eterna, uma quarentena que não acaba. A gente calcula que isso pode se prolongar até o meio do ano que vem. Isso é uma loucura, porque ninguém suporta isso de fato, né? Se nós tivéssemos tido uma gestão responsável, adequada, de base científica,
dessa pandemia no nível federal e coordenando com governos estaduais e municipais, nós teríamos evitado a morte de milhares de pessoas, não de 700, de milhares de pessoas. Essa foi a fake news mais importante do mundo, provavelmente, porque ela gerou milhares de mortes. Isso é responsabilidade desse senhor que está na presidência ter assassinado literalmente milhares de pessoas com essa desinformação. Porque ele foi em cadeia nacional, me lembro do dia, era uma quarta-feira, eu passei muito mal depois desse pronunciamento dele. Eu tive náusea, tive insônia, eu me senti muito mal, que eu percebi ali que eles estavam decretando a morte de milhares de pessoas, literalmente. E foi o que aconteceu, nós estamos batendo recordes. Em breve nós ultrapassaremos os Estados Unidos nesse número macabro, em grande parte por essa mãe de todas as fake news, que foi o desrespeito absoluto à quarentena, né? Além de todo o restante, né? Você tem uma figura central que tem esse poder de influência. E, inclusive, isso influenciou de forma indireta a política municipal, estadual, das pessoas que estavam tentando seguir razoavelmente essas orientações, porque a pressão popular foi tamanha, né, pela abertura, não é nada, a gente tem que abrir comércio, economia, isso aqui, como se houvesse uma oposição entre economia e saúde, né, que é ao contrário disso, que isso acabou derrubando políticas estaduais e municipais adequadas, né? Então, essa figura, esse Valdemort, que eu prefiro não falar o nome dele, é responsável direto por essa onda de mortes de fato, né? Além de ter criado toda essa onda em torno de medicamentos pseudo-milagrosos que não existem e tudo mais, e onde também houve muita repercussão em função dessa digamos, psicose pessoal desse sujeito e de outras pessoas em volta dele, inclusive alguns médicos. De fato, houve, né, em relação à cloroquina, isso a gente pode falar, isso provavelmente vai vir aí. Acho que exatamente. Mas A certamente cloroquina merece uma pergunta só muitas para ela, mortes né? no Brasil causadas pela desinformação e pelas fake news. Agora, sua experiência, tem uma pesquisa do Fantástico que diz, que mostrou que 70% dos brasileiros já acreditaram em alguma notícia falsa sobre o coronavírus, né? E os médicos têm relatado que boa parte do tempo deles hoje eles dedicam a ficar desmentindo boatos para os pacientes. Isso tem acontecido com você também? Você tem tido, né, aí do seu consultório demanda para desmentir? Você virou um checador de alguma forma aí? Ficou correndo atrás de... Por sorte, eu sou pediatra, né? Então, como as crianças fazem quadros muito leves em geral, né? Assim, existem casos graves, existe a tal da síndrome inflamatória multissistêmica, mas são casos raríssimos, felizmente. Então, eu tenho o hábito de receber dezenas, às vezes centenas de mensagens de WhatsApp por dia, muito cansativo mesmo. Mas, em relação ao Covid, eu tive que fazer algumas checagens, alguns esclarecimentos em relação a, especialmente, cloroquina, ivermectina, esse tipo de coisa. Teve, inclusive, pais que deram ivermectina para crianças sem me perguntar antes e tal, mas que não foram massacrantes. Isso foi certamente massacrante para médicos que trabalham com adultos, idosos, com hipertensos, enfim, especialmente com grupos de risco, mas que trabalham com uma faixa adulta de modo geral. Eu sei de colegas que perderam muito tempo tentando esclarecer pacientes que estavam já se atropelando, querendo comprar, querendo tomar a cloroquina, por exemplo. Tem uma outra pesquisa também, a Fiocruz fez um levantamento bem bacana sobre os tipos de notícias falsas, né? Separou em categorias as notícias falsas que estão circulando mais no Brasil, e aí eles viram que 65% das notícias falsas ensinam métodos caseiros de prevenir o contágio da Covid e 20% mostram métodos caseiros para curar a doença. E aí são essas coisas que a Lupa, quem quiser saber em mais detalhes, tem as checagens aqui na agência Lupa, né? Chá de boldo, chá de limão, gargarejo com chá de alho. Né? Quando começou a circular o boato do chá de alho, você não encontrava alho no supermercado, porque o chá de alho ajudava na prevenção.
Agora, esses métodos caseiros, eles parecem ser bastante inofensivos, não como boato, assim. Você vê algum risco possível na pessoa que toma o chá de boldo, é, ou faz Não, um gargarejo? não, de fato não, né? Inclusive tem uma pesquisa agora mostrando que esses colutócios, esses gargarejos dentários, né, de prevenção de cárie e tal, isso pode ajudar, inclusive, a prevenir em alguma medida, né? Mas esses tratamentos caseiros não são provavelmente muito eficazes, mas pelo menos, como você falou, não tem alto risco de efeitos colaterais como um medicamento farmacológico tem, né? Então, um chá ou um gargarejo com água e sal, própolis, esse tipo de coisa, alho, limão, esse tipo de coisa certamente não é nada lesivo à saúde. Inclusive, tem ótimos tratamentos e são indicados para gripes e para resfriados de forma geral. O risco é quando a pessoa acredita que ela fazendo algum tipo de tratamento lá, tomando meio copo de água morna com meio limão espremido, ela pode sair na rua sem máscara. Esse é o perigo, né? A Uhum, pessoa achar que ela, por fazer um tratamento caseiro, ela fica imune a um vírus que pode ser muito grave em alguns casos e que ela vai contribuir, inclusive, para a disseminação, saindo de forma desprotegida em casa, ou não respeitando o distanciamento social, ou não usando máscara, etc. Aí é que mora o perigo. Nos tratamentos em si, uhum. em geral, claro que existem, inclusive, por exemplo, algumas ervas que podem matar, né? Mas, em geral, não é disso que está se falando aqui em relação aos tratamentos caseiros. Eu sou Uhum. muito favorável à sabedoria popular, eu acho que ela deve ser estimulada, acho que a gente deve reproduzir esse tipo de tratamento em casa, inclusive porque a grande qualidade desse tipo de abordagens terapêuticas é que eles evitam uma coisa muito séria também, que é a medicalização excessiva, né? Não Uhum. só a medicalização pela automedicação, mas a medicalização pelos próprios médicos. Eu estou cansado de ver pessoas antes da pandemia, né, indo à emergência por causa de gripe e tomando antibióticos e corticoides desnecessariamente, né? Isso é uma situação muito grave que está levando, entre outras coisas, a humanidade à beira da catástrofe. Um risco maior do que qualquer pandemia, de acordo com a OMS, antes da pandemia acontecer, ela colocava como uma segunda ou terceira maior ameaça à humanidade era o surgimento de uma grande variedade de bactérias resistentes a todos os antibióticos conhecidos. Isso se dá por causa, especialmente, mais uma vez, né, do nosso consumo de carne, onde na pecuária animal, 70% do uso de antibióticos no mundo hoje se dá na pecuária animal. Se dá por causa das condições cruéis e perversas onde a gente está criando esses animais para o abate. Assim, essa pandemia veio reforçar muito essa ideia de que se nós fôssemos aumentar, se nós fôssemos reduzir muito o nível de consumo de carne animal no mundo, nós viveríamos num mundo muito mais seguro, num mundo menos propenso a uma crise ambiental gravíssima, que é o que nós vamos enfrentar mais à frente. Então, uma das causas disso seria, inclusive, o consumo de antibióticos pelos animais, que acaba chegando na gente, que vai selecionando bactérias também, que chegam na gente também. Imagina, um mundo onde você tem bactérias totalmente resistentes, você não vai poder nem mais fazer cirurgias. Uma cirurgia de apendicite não vai poder ser feita. Imagina uma situação dessa, uma amidalectomia ou uma situação que as pessoas vão morrer no pós-operatório porque elas se infeccionam e não tem antibiótico para tratar. Então, é uma situação muito grave. Então, a medicalização é um problema social grave também. E essas fórmulas caseiras podem contribuir muito para reduzir a medicalização, isso é muito bom, né? Uhum. Não que a gente não Agora, deva ir ao médico quando a gente está com uma doença mais séria, mas ninguém deveria ir à emergência, eu falo isso sempre para os meus pacientes em termos de gripes em crianças, a não ser crianças pequenininhas, menores de 1 ano e meio, 2 anos, que estão com um quadro gripal inicial muito intenso, elas devem ir à emergência porque existe a possibilidade de ser uma influenza, uma gripe influenza, que é tratável. Existe um tratamento para isso.
mas ninguém deve respirar a emergência com um quadro febril, uma febrezinha, uma dorzinha de garganta nos primeiros 3 dias. Se a criança está bem, se a pessoa está com um bom estado geral, está conseguindo se alimentar, beber líquido, está se sentindo razoavelmente bem, não deve ir à emergência por causa disso. Se trata em casa com essas fórmulas caseiras que muitas vezes aliviam os sintomas e até melhoram o quadro da pessoa. Uhum. Agora, as vitaminas também têm sido indicadas aí por esses memes e nesse círculo, né, de desinformação como forma de curar a Covid. Até onde eu entendo, não sei se estou certa, existe um risco de superdosagem, né? O que tem sido recomendado aí pelos doutores Google é a vitamina C e a vitamina D. Existe algum risco de superdosagem dessas vitaminas ou também entra nessas receitas caseiras que são inofensivas? Deveria ser caseiro. Vitamina boa é a vitamina que tem na natureza, né? A gente, assim, existem vários estudos mostrando que suplementos vitamínicos não funcionam mesmo. A vitamina, ela existe no alimento de forma orgânica e ela está relacionada com a estrutura natural desse alimento. Então, não é só a vitamina daquele alimento que faz bem, é também a forma como ela se relaciona com os outros elementos, os outros nutrientes, os micronutrientes desse alimento. É a arquitetura do alimento que é importante. Então, quando você extrai a vitamina C, claro, ela pode ser útil para pessoas que têm deficiências de vitamina C, mas é muito raro. A vitamina C é muito abundante na alimentação. Então, a não ser que a pessoa só coma nuggets de frango e miojo e não coma nunca uma fruta e um legume, ela não vai ter escorbuto, que é uma doença que pode realmente ser grave, resultando da deficiência de vitamina C. A vitamina C em excesso, já tem muito estudo mostrando que ela não tem o poder de curar gripes, de prevenir gripes. Se você tem um mínimo de vitamina C na sua alimentação natural, você não precisa. Aliás, isso vale para todos os suplementos vitamínicos, complexo B, vitamina C. Isso tudo deve ser feito, a medicação deve ser feita por um médico. Você não deve ficar tomando suplementos vitamínicos, porque tem um anúncio na televisão dizendo que você vai envelhecer mais saudável, que você vai ficar mais jovem, mais forte, porque você vai tomar vitamina. Isso é bobagem. Não funciona. Funciona uma boa alimentação. Então, a vitamina C, que tem no limão, nas frutas cítricas, no caju, na acerola, nas frutas em geral, ela é muito saudável e isso vai fazer com que você coma fibras das frutas também, que são talvez a coisa mais importante na alimentação hoje em dia. A gente sabe da importância da gente comer fibras para alimentar o nosso microbioma, que é um grande determinante da nossa saúde. A vitamina D talvez seja a única que não está realmente disponível na alimentação. A gente pega a vitamina D quando está em contato com o sol e não precisa de muito sol para adquirir uma boa dose de vitamina D, mas ela é vendida aí pela mídia e por alguns médicos também como necessária em superdosagens. Eu não acredito nisso, acho que é uma boa dosagem prescrita por um bom médico, é importante, especialmente na quarentena, porque a gente está com muito menos acesso ao sol. A gente já tem pouco acesso ao sol na nossa vida do dia a dia, né? As mulheres, especialmente, né, com a psicose do envelhecimento da pele, com a ditadura da beleza e da juventude, ficaram completamente sem sol na vida delas, né? Se cobrindo de solar de manhã e só tirando à noite. E já na nossa vida a gente sai de casa, entra no ônibus ou no carro, vai para um escritório fechado, sai do escritório, volta para casa. Então a gente quase não pega sol durante a semana, né? E isso certamente vai fazer um déficit de vitamina D, vai ter efeitos na nossa densidade óssea, né? Isso pode ir lá mais tarde ser realmente uma coisa mais séria. Então a vitamina C eu acho que tem suas indicações, mas deve ser prescrita por um médico direitinho, não deve nunca ser algo com vitaminas. Agora, primeiro avisar que perguntaram aí sobre vacina, vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Primeiro eu queria perguntar aqui sobre a cloroquina e a ivermectina, né? Que são medicamentos
sem evidência científica comprovada. Então, queria dar um passo atrás e pedir para você explicar o que é a evidência científica, por que é tão importante né, passar por todas essas fases de testes clínicos, e por que você acha que se criou uma polêmica tão grande. Ficou um fla-flu aí, mesmo dentro da própria comunidade científica de médicos, né? Tem médicos que de fato prescrevem esses medicamentos, apesar deles não terem comprovação científica. Então, assim, se os próprios médicos não têm um consenso, imagina quem está de fora, o leigo, que fica aí. E agora? Tomo, não tomo? É seguro tomar um medicamento que não tenha comprovação científica? Clarinha, esse é um tema muito, muito importante e muito delicado, por outro lado. Uma parte dele, pelo menos, é muito delicado. Acho que a gente tem que abordar também a questão da popularização de notícias médicas que a gente tem hoje em dia, né? Quando tem um estudo, sai um estudo científico qualquer, evidenciando algum efeito de uma determinada substância, é importante primeiro a gente saber que efeito é esse, onde é que ele foi avaliado. No caso da ivermectina e da cloroquina, foram avaliados que elas têm efeito na replicação viral in vitro, né, em coronavírus, especificamente no coronavírus. Mas quando se passou para testes clínicos sobre este coronavírus em pessoas, em humanos, não foi constatada nenhuma melhora, né? Desde o início, desde os primeiros testes. Houve uma onda a partir de estudos franceses, onde um sujeito, que é um personagem muito polêmica mesmo, um professor francês, afirmou que cloroquina com azitromicina, um outro antibiótico lá, teria 100% quase de bons resultados, salvado não sei o quê. Isso, logo no início da pandemia, isso gerou uma onda brutal e tinha alguma base científica, uma vez que ela tinha feito in vitro, quer dizer, no tubo de ensaio ela funcionava no vírus, diminuindo a replicação viral dele. Só que o tempo mostrou que isso não acontece na prática, em seres humanos, que estão sendo contaminados, né? Então, hoje em dia já há uma clareza. Existem ainda alguns trabalhos em curso tentando mostrar algum efeito por exemplo, da hidroxicloroquina na fase inicial da doença. Mesmo estes já praticamente, os que saíram agora há pouco tempo, há um mês atrás, mostrando que não tem efeito. Uhum. Então, quando a imprensa pega uma notícia, hidroxicloroquina, um estudo na França mostra que a hidroxicloroquina, aí você dissemina, aí é o telefone sem fio, né? Uma notícia dessa, quando vai para a sociedade, ela vai ser afetada pelas emoções das pessoas e pelos comportamentos de rebanho. Antes da imunidade de rebanho, tem comportamento de rebanho, né? Começa a circular uma notícia, ela começa a ser deformada, e aí as pessoas se apropriam daquela notícia, modificam ela e começa, então, uma difusão de fake news. E, nesse caso, ela foi aproveitada por essas figuras sinistras que estão nas nossas lideranças governamentais para criar uma onda de aproveitamento político, né, de que existe uma cura mágica para a pandemia, esse vírus não é nada, é só tomar esse remédio, manda o exército comprar, bilhões, milhões de reais são gastos jogados fora nesse tipo de iniciativa, e você tem cacife político para essas pessoas, para justamente derrubar aquilo que seria mais eficiente, que seria a quarentena, né? Uhum. O respeito à quarentena. Mas, então, a partir do momento que você tem um estudo científico que é também disseminado por uma certa mídia de forma irresponsável, né? Você pega um estudo in vitro, o que vai acontecer, vejam bem, isso também vai gerar fake news, né? Também tem uma responsabilidade mídia e, claro, tem uma responsabilidade de uma multiplicação irresponsável, que é natural, né? Nós somos seres humanos, e também, claro, de apropriações políticas já propositais e transformação
em máquinas de fake news mesmo, de uso político ou perverso mesmo. Tem gente que faz isso por pura perversidade. Mas, de forma geral, existe uma mania hoje de se pegar estudos médicos descontextualizados antes da pandemia e vai continuar depois da pandemia. Então, de repente, você faz um estudo em que mostra que o levedo de cerveja pode fazer bem para a saúde e depois, daqui a pouco, está dizendo que cerveja faz bem para a saúde, né? Se você for ver, analisar a mídia de saúde nos últimos 20, 30 anos, todas as substâncias do planeta Terra já foram noticiadas como fazendo bem e fazendo mal. As duas coisas, né? Essa é a forma que é mais fácil de lidar com o estudo científico, popularizando de forma negativa. Claro que existe uma mídia responsável também que deve ser fortalecida, mas tem muita irresponsabilidade na análise de estudos científicos e na área de saúde. Isso é uma coisa delicada, porque eles não podem ser descontextualizados. Além de que eles também são influenciados pela própria indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica é responsável, em grande parte, por digamos, quase que uma privatização da ciência. A ciência fica contaminada pelos interesses da indústria farmacêutica, porque elas é que financiam estudos, ela é que vai escolher quais que vão ser publicados, né? E ela influencia muitos médicos também, através de inúmeros mecanismos de marketing. Então, isso também vai gerar uma falsa ciência, evidências científicas que não são necessariamente corretas. Vai ser uma questão mais complexa. O Rafael aqui acabou de chegar, a Alana já respondeu. É bom que o pessoal é autossuficiente aí nos comentários. A gente está aqui conversando, ele perguntou sobre o que é, estamos aqui conversando sobre os impactos da desinformação na saúde. E agora, a automedicação desses, né, tanto da cloroquina e da ivermectina, aí já representa um risco maior à saúde, né? Ivermectina e cloroquina são remédios, né? São substâncias farmacológicas e ambas têm, especialmente a cloroquina, tem potencial para efeitos colaterais graves, né? Então, há que se tomar muito cuidado, especialmente a hidroxicloroquina. Não deve ser usado sem acompanhamento médico, certamente não devem ser usados como automedicação. A gente tem visto também um crescimento muito grande, aqui também recuperando uma pergunta da Alana, desses profissionais de saúde que estão se tornando influenciadores, né? Como é que você vê esse movimento? É bom que as pessoas possam, né, consultar, ter ali outras referências, né, outros pontos de vista? Como você vê aí esse fenômeno dos médicos influenciadores? Profissionais de saúde de maneira geral, né? Acho que não só médicos. Isso tem um lado muito bacana, porque você vai disseminar informações de saúde de boa qualidade. Eu pertenço a um grupo de pediatras que trabalha com o Instagram. Tem gente muito boa, né, fazendo grandes serviços de educação para a saúde, no nosso caso, para famílias, né, no cuidado de crianças, estimulando a amamentação, estimulando boas práticas de parentalidade, que a gente chama hoje em dia, essa palavra neologismo, né, em português. Mas tem um lado perigoso também, porque o Instagram é uma ótima ferramenta de marketing e tem homens e mulheres que estão usando essa ferramenta para se autopromover. E muitas vezes se autopromovendo com práticas totalmente não científicas. Então gente, médico é uma classe especialmente sujeita à maluquice, né? Nenhuma classe profissional é isenta, imune à maluquice. Então, um médico meio maluco, um médico que propaga falsas informações, não é algo que deveria espantar ninguém, porque existem engenheiros e advogados que fazem a mesma coisa, e vendedores, e comerciantes, e banqueiros também. Então, muitos médicos que eu conheço pessoalmente um médico que é absolutamente contra a quarentena, que acha que tudo é fake news, que é tudo deep state tentando destruir a humanidade, controlar a humanidade, que acha que deveria abolir o uso de máscaras, inclusive em centros cirúrgicos,
que todas as vacinas são, na verdade, uma conspiração para assassinar a humanidade. Eu conheço um médico que coloca isso no seu Facebook todos os dias. E é uma pessoa que eu conheci, que eu admirava, e hoje em dia eu tenho pavor dessa figura. E não é o único, não. Tem um médico famosíssimo no Rio Grande do Sul, que fez lives também com um outro de São Paulo, lá, um infectologista de São Paulo, falando sobre que a quarentena era um absurdo e que a cloroquina era maravilhosa, assim, também, nessa mesma posicionamento. E virou realmente uma disputa política, um fla-flu. Isso é um sinal para mim da degradação da sociedade humana mesmo, da nossa humanidade, né? De a gente ter feito de uma doença que tem claras comprovações científicas daquilo que funciona e do que não funciona, ter virado esse fla-flu patético que a gente viu aqui no Brasil. Você acha que tem alguma forma do leigo saber se é uma informação de qualidade ou não, se é um influenciador de qualidade ou não? Você consegue pensar em características do... Não sei se a gente pode chamar isso de charlatanismo, né? Do que seria... De fato, é muito difícil para um leigo poder julgar, ainda mais porque esses charlatães, né, eles são muito bons de comunicação em geral, né? Se comunicam muito bem, são muito eloquentes, e são pessoas que se exibem de forma muito narcisista, né? Exibem seus corpos musculosos, seus treinos e tudo mais, e as mulheres médicas fazendo essas maquiagens, né? Há pouco tempo, uma médica em São Paulo teve o seu CRM suspenso por ter anunciado o soro da imunidade contra o Covid. Vocês talvez tenham visto isso, né? Ela anunciou em vários filmes do Instagram que ela tinha o soro da imunidade, que ela estava abrindo, inclusive, para pessoas que não eram seus pacientes, era só a benesse que ela estava fazendo para a humanidade, né? Dizendo que ela estava, inclusive, podendo, de agora em diante, ela estava podendo oferecer este soro da imunidade para pessoas que não eram seus pacientes, que pudessem vir no seu consultório para tomar esse soro e aí ficar imune ao Covid. Literalmente era esse o discurso, né? Então, esse tipo de charlatanismo é muito difícil de você detectar. Afinal de contas, a pessoa foi diplomada, ela está dizendo ali, ela tem o CRM, ela está autorizada a praticar esse tipo de coisa e fazendo propaganda disso no Instagram. É claro que você quer acreditar naquilo e vai querer tomar o soro. Então, ela está usando o poder dela para enganar as pessoas. Isso é crime, né? Tanto que ela teve, um caso raro de CRM suspenso. Eu acho que quando um médico vem apresentar curas milagrosas de qualquer tipo, você primeiro tem que ficar sempre desconfiado, é sempre bom checar. Segundo, olhar para o que uma maioria de médicos que têm boa reputação está dizendo. Olhar para aquilo que médicos em posições universitárias, né, que são professores, que são ligados a universidades públicas, especialmente, como a gente viu agora no Brasil, na pandemia, se tinha grandes referências de autoridades médicas lá em São Paulo, tinha o Davi Wipe, outros infectologistas, o próprio Drauzio Varela, né, que teve uma atuação muito importante nesse cenário no Brasil, como uma fonte de um médico que é muito respeitado, que é muito popular e que teve um importante papel de trazer notícias de fato, da gente vir noticiar. O próprio menino lá, que é um virologista, como Átila, né? Esse Átila que também teve um biólogo, né? Ele é biólogo virologista, também teve uma atuação bacana, né? E acabou que as previsões dele todas estão se realizando mesmo, né? Então, assim, realmente a gente tem que ter um pouco de esperteza, de ficar de olhos abertos para quem a gente segue, né? Se uma pessoa oferece curas milagrosas, se ela começa a gritar no Instagram, eu já vi isso várias vezes, médicos gritando que a cloroquina, porque o presidente, porque nós conseguimos fazer, porque a cidade... Isso tem muita mentira circulando, inclusive de médicos, que tem, de novo, mentirosos, charlatães e malucos, como em qualquer outra profissão. É legal que você pontuou aí umas coisas que são dicas que a gente dá no Redes, a Lupa também, essa coisa de... na verdade, a nossa relação com a informação, ela é emocional, ela não é racional, né? Então, uma boa dica
é você ver que tipo de emoção aquela informação desperta em você. Se for uma coisa que te revolta muito, ou cria muita esperança, né? Aí você pensa, para e vai conferir, porque, né, quando a esmola é grande, o santo desconfia, mas também essas notícias falsas e as pessoas se aproveitam dessa nossa vulnerabilidade. Agora, mudando aqui um pouco de assunto sobre vacinas, que eu já vi que várias pessoas falaram. Antes da gente falar da vacina de Covid, vacina é um outro grande tópico de desinformação, né? Que tem sofrido muito. O Brasil tem tido os menores índices de vacinação, né? Caiu demais a cobertura vacinal no país nos últimos anos. E acho que não é só aqui também, no mundo todo. A gente tem visto doenças que já estavam erradicadas por uma boa cobertura vacinal voltando. E aí eu queria saber, a seu ver, o quão grave é o crescimento desse tipo de movimento, né, anti-vacina. E no seu consultório, se você já ouviu quais são esses mitos mais comuns, porque, obviamente, a desinformação, de novo, tem uma parcela de culpa, mas eu não acho que são só notícias falsas que estão fazendo as pessoas deixarem de vacinar. Essa é uma questão muito importante. Primeiro, assim, um esclarecimento, né? O Brasil tem uma das maiores taxas de cobertura vacinal do mundo. Nosso Programa Nacional de Imunizações é um orgulho do Brasil, da mesma forma que a saúde da família, que os nossos índices de amamentação, que apesar de ainda serem muito baixos, são entre os melhores do mundo, estão subindo graças ao trabalho incessante do SUS, de pediatras, da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, apesar da gente ainda ter muitos problemas com essa questão. Mas, especialmente, a gente não deve nunca esquecer a importância que o SUS tem para a gente, né? Que a saúde pública no Brasil, do fato de a gente ter um sistema de saúde pública universal e gratuito para a população toda, na verdade, é uma das coisas que está nos salvando nessa pandemia. Imaginem o Brasil diante da tragédia que nós estamos vivendo se não tivéssemos o SUS, né? Se tivéssemos só saúde privada, onde só quem tem dinheiro seria atendido. A gente estaria numa situação absolutamente catastrófica, com mortos chegando aí a centenas de milhares ou 1 milhão. Então, o SUS, desde o início, teve uma preocupação muito grande com o programa de imunização, e foi um programa muito bem feito, muito bem implementado, que envolveu inúmeros esforços e que chegou a uma cobertura vacinal altíssima no Brasil, 86%, 90% para a maioria das vacinas, algumas chegou a 95%, da população inteira, né, que é um resultado extraordinário no mundo. O Brasil bateu o recorde de cobertura vacinal. Isso contribuiu para que a gente reduzisse a mortalidade infantil, reduzisse várias doenças, erradicasse praticamente a polio, está praticamente erradicada no Brasil, não tem um caso de polio há muitos anos, e outras doenças também praticamente erradicadas. Nos últimos anos houve um refluxo, né, houve uma piora dessa cobertura, que pode ser em grande parte, talvez, por causa do movimento anti-vacina, mas também pela destituição, pelo desfinanciamento do SUS e agora, mais recentemente, pela redução de recursos para o saúde da família, que é a linha de frente do SUS, que é o que vai fazer as pessoas se vacinarem, né? A educação, a saúde, lá para os agentes comunitários, para os médicos, para famílias, enfermeiros, que vai trazer as pessoas para serem vacinadas, onde você tem uma vacinação na porta da sua casa e tudo mais. E nós temos um esforço sistemático desse governo, especialmente aqui no Rio, por exemplo, o governo Crivella, foi trágico na saúde, destruiu um pouco de bom que tinha sido construído no governo anterior, que era justamente um reforço da atenção primária. O movimento de vacina também é um fenômeno muito curioso no mundo. Em grande parte, isso surge de um problema da indústria farmacêutica que não consegue estruturar uma vacinação de qualidade realmente boa. É muito difícil você criar conservantes adequados de vacina. Então, você acaba usando conservantes que são potencialmente tóxicos e, a partir dessa notícia, eles são usados em quantidades pequenas, mas são substâncias que assustam. Alumínio, timerosal e não sei mais o quê. Então, você, a partir dessa notícia de que você tem conservantes tóxicos na vacina, começa a surgir uma série
de fake news, né? Porque essas substâncias, se usadas em grande quantidade, são realmente tóxicas, mas supostamente, na quantidade que elas são usadas nessas vacinas, elas não fariam mal. O fato é que a gente sabe que as vacinas são importantes para a redução dessas doenças, que essas doenças são muito graves e que elas são, sobretudo, utilizadas, isso é um argumento do pessoal anti-vacina, que é sarampo é uma doença besta, não acontece nada, você tem aquelas bolinhas, tem uma febre, depois você fica bom, é importante até para o crescimento. A mesma coisa a varicela catapora ou qualquer uma dessas doenças, a rubéola. Por que eu tenho que tomar vacina para a rubéola? Não, gente, a gente está vacinando, não é por causa da doencinha sarampo que dá uma bolinha, uma febre e depois vai embora. A gente está vacinando porque 5% dos casos de sarampo você evolui para a morte ou para uma sequela irreversível de uma encefalopatia que deixa a criança virar uma planta ou uma criança com gravíssimos retardos psicomotores, intelectuais. Você vacina contra a varicela para se evitar gravíssimos casos de septicemia para os estafilococos, que infectam as lesões da pele. Você vacina contra a rubéola para evitar que grávidas peguem esse vírus e que tenham abortos ou que tenham crianças com graves deformações congênitas por causa da doença. Então, a gente vai buscar a vacinação por causa dos casos graves dessa doença. Uma vacina é decidida pela saúde pública quando a gente vê que ela vai, com todo o seu, com todos os problemas que ela pode eventualmente causar alguns problemas, ela vai ter impacto positivo, porque ela vai prevenir os casos graves, que seriam muito mais graves e muito mais numerosos dessas doenças, do que um potencial efeito colateral da vacina. Efeitos colaterais da vacina existem, a gente não pode negar, mas eles são muito menos importantes do que os efeitos das doenças que eles previnem, né? Então a gente tem que se vacinar até por uma obrigação pessoal com o coletivo, com a sociedade. A vacinação é um ato de solidariedade social, é um ato de boa convivência, né? Acho que Fala. Acho que também a vacina, eu lembro uma vez de uma pessoa da OMS explicando, agora eu não vou saber explicar de novo, mas você precisa de uma taxa da população muito alta vacinada para, de fato, ela ter eficácia, né? Acho que as vacinas você precisa, sei lá, de 85% da população vacinada, senão ela perde. Você podia explicar um pouco isso? Isso é o tal do efeito rebanho, né? Quando você alcança um certo número de uma certa cobertura vacinal, você reduz a circulação desse vírus na população. Então, você reduz potenciais casos em pessoas não vacinadas. É o que a gente espera com o Covid, justamente. Que você tem uma redução do vírus, da circulação, e ele acabe se dissolvendo, a epidemia acaba se dissolvendo. Basicamente isso. É bom, que já perguntaram aqui da vacina, né? Se você acha que vai sair, que a vacina, quando sair, se ela vai ser segura por ser uma vacina nova, né? Ainda pouco testada. Eu vi aqui uma pesquisa do Reino Unido que 1/3 dos britânicos não pretende se vacinar contra a Covid. Aí, enfim, por mil motivos. Tem muitas teorias conspiratórias também. Inclusive, a Lupa desmentiu uma no site, quem quiser ver, que teria um microchip na vacina, que através do 5G, da tecnologia 5G, você ia conseguir monitorar as pessoas com o microchip da vacina. Tá nesse nível, assim. É o Deep State, é isso aí. Gente, se o QAnon está se tornando uma teoria... Exatamente. Né? O que não se espalha mais, né? Mas, olha, a questão da vacina, de novo, é complicada. Tá? Qualquer produto farmacêutico novo, a gente deve olhar com muito cuidado. Hoje em dia existe uma pressão, de forma geral, da indústria farmacêutica, que é uma indústria muito poderosa e muito perversa. Ela não tem tanto interesse na saúde da população quanto ela tem nos seus lucros. É claro que os seus produtos muitas vezes, salvam milhões de vidas pelo mundo. É uma indústria muito importante. Mas a sua conduta ética é absolutamente desprezível. A indústria farmacêutica ela teve multas em 10 anos nos Estados Unidos, mais ou menos, de 15 bilhões de dólares por infrações, por atos ilegítimos e lesivos à saúde. Então, por exemplo, você cria um remédio, um exemplo clássico é a psiquiatria. Você cria um remédio para um determinado distúrbio, um transtorno, por exemplo, bipolar do adulto,
esse remédio ele começa a se usar em crianças por influência da indústria farmacêutica sem que haja necessidade, e elas começam, ela, por exemplo, ela paga um médico famosíssimo lá $1,5 milhão para o cara criar um transtorno de bipolaridade infantil para que possa usar. Esse uso é off-label, é o uso não autorizado, que é a pressão da indústria sobre os médicos, dizendo que ele é maravilhoso. Você cria doenças, você cria transtornos que não existem para poder usar remédios. É um poder enorme que a indústria farmacêutica tem, especialmente sobre os médicos, que têm uma promiscuidade brutal com a indústria farmacêutica, a medicina. E isso é extremamente nocivo para a humanidade. Isso resulta em problemas muito graves. A gente não pode ignorar essa questão. Quando você tem uma pandemia, uma situação que aflige a humanidade inteira, o planeta inteiro, tem milhões de cientistas aí dedicados a criar vacinas e uma quantidade brutal de dinheiro sendo injetada nisso, e que vai resultar também em lucros brutais, inimagináveis, sei lá, de trilhões de dólares, não tenho a menor ideia desse número, mas que vai ser um carnaval para a indústria farmacêutica. Imagina, 7 bilhões de doses de qualquer coisa, né? É muito dinheiro em jogo. Então, não só tem uma coisa muito legal de pesquisa e tudo mais, mas também tem uma coisa muito ruim de pressa, de se atirar em cima de um... Porque as pessoas estão esperando coisas milagrosas, é isso que elas querem, né? Então a gente tem que tomar também muito cuidado com isso. Quando a Rússia aparece com uma vacina que sequer antes de ser testada já é autorizada para uso, eu não estaria na fila dessa vacina, não. Então, de forma geral, eu acho que quando você testa uma vacina, essa fase 3 que a gente fala, de testes clínicos em grande número de pessoas, esses grandes números de pessoas chegam aos milhares. Mas quando a gente parte para uma escala de milhões, muitas vezes surgem efeitos que não surgiram na escala de milhares. Tá? Então, eu não estou dizendo que a gente não deve tomar vacina, que a gente não deve esperar soluções milagrosas de nada. Eu acho que o que vai solucionar a pandemia é um conjunto de soluções, entre elas a vacina. Mas é o cuidado, é o debate, o distanciamento social, é o uso de máscaras, é evitar aglomerações, é a higiene respiratória, tudo isso que a gente já sabe, está cansado de saber, que uma boa parte da população não pratica, que é desrespeito, que é o que significa para mim uma falta de capacidade de convivência social, né? Uma falta de respeito muito grave. Uma pessoa que anda sem máscara na rua e que pode andar de máscara, ela está se demonstrando um péssimo cidadão, uma pessoa que não mereceria, para mim, o respeito da sociedade, infelizmente. Mas a vacina certamente pode contribuir, mas eu, pessoalmente, eu não seria o primeiro da fila também. Porque quando você parte para uma escala de milhões, você pode ter efeitos colaterais, sim, que surjam depois. Então, vou dar um exemplo aqui. A vacina da dengue, que foi usada em criança, a vacina de rotavírus, que é muito usada em criança, a primeira versão dela foi autorizada para público e foi retirada meses depois porque se percebeu, quando partiu para uma escala de grande número de pessoas, que ela provocava um efeito colateral grave e potencialmente fatal em crianças. E aí se criou uma nova versão que essa é mais segura. A vacina de dengue, se constatou que em certas crianças, também só foi constatado depois da fase de teste, que as crianças que pegavam dengue, tendo sido vacinadas, podiam fazer formas mais graves de dengue. Porque o dengue é uma doença que tem em grande parte, uma reação imunológica, e esses anticorpos precipitavam, os anticorpos gerados pela vacina precipitavam essa reação imunológica. Então, a gente tem que tomar cuidado, especialmente no Covid, que é uma doença também, essencialmente de reação imunológica excessiva, que a gente chama de tempestades de citoquinas. A gente tem que tomar cuidado. Imagino que quem está testando a vacina vai aguardar os efeitos de pessoas que foram vacinadas que vão pegar a doença. Inclusive, o Brasil é o maior campo de teste de vacina do mundo, porque aqui nós temos esse festival de contaminação. Nós temos o índice de contaminação aqui o mais alto do mundo, falta de respeito total às medidas de proteção em muitos lugares, essa maluquice de orientações completamente contraditórias e que faz com que as pessoas acabam
acabem saindo, e também o fato de a gente ter 6 meses já quase de isolamento social e ninguém aguentar mais, as pessoas estão quebrando também por isso. Então, podem surgir sim problemas das vacinas depois que elas forem comercializadas. Mas é óbvio que se houver um índice de proteção muito bom, acho que sim, ela pode contribuir para a solução do problema e para o retorno à vida normal. Mas eu não faria dessa espera pela vacina a espera de um milagre, que podem surgir problemas e ela pode não ser tão efetiva assim em terminar essa pandemia definitivamente. Daniel, a gente só tem mais 4 minutos antes do Instagram derrubar a gente aqui. Eu vejo que tem vários dos seus seguidores aqui, porque estão perguntando sobre crianças. Então, vou terminar aproveitando aí sua faceta pediatra também. Acho que você vai ter que ser breve, senão vai cair no meio. As crianças, elas de fato contraem e transmitem menos o coronavírus? E o que os pais têm que levar em conta, você acha, na hora de avaliar se eles devem ou não mandar as crianças de volta para a escola, caso as escolas reabram? Os riscos. Crianças, sim, pegam bem menos a doença, se contaminam menos, quando se contaminam, fazem quadros menos graves e, na grande maioria, assintomáticos. Uma outra boa notícia, o vírus foi muito clemente com as crianças deste ponto de vista. Ele não foi clemente de outro ponto de vista, que eu vou falar já já. Uma outra coisa boa é que as crianças menores, abaixo de 5 anos, aparentemente, isso está mais ou menos se confirmando, né? Mas nessa onda de Covid, como é tudo muito novo, a gente nunca pode ter certeza de uma notícia, mas aparentemente, realmente, as crianças abaixo de 5, 6 anos contaminam muito pouco os adultos e outras crianças. A maioria dos casos das crianças que adquiriram o vírus não transmitiram para casos secundários, transmitiram muito pouco. As crianças acima de 10, 11 anos já transmitem praticamente como adultos ou como adultos. Então, elas não adoecem tanto, de novo, elas começam, quanto mais velho, mais a chance de adoecer. Então, os casos graves em crianças são raros. Sim, se fala em síndrome inflamatória multissistêmica, sim, existe. Ela pode ser grave, ela pode ser, inclusive, fatal, se ela não for bem tratada. Mas, de novo, são casos raríssimos. Raríssimos. Tá? Se você for olhar em termos da população que pegou o Covid, o número de casos dessa doença, dessas síndromes, são muito poucos. Então, não é isso que a gente tem que se preocupar. Eu acho que a volta à escola vai sim trazer transtornos para as crianças. Elas vão pegar o Covid, algumas vão adoecer, algumas podem fazer casos graves. E uma criança que faz um caso grave sempre uma tragédia terrível, né? Porque, enfim, a criança não é a hora dela morrer ou adoecer gravemente. É uma coisa muito mais pesada em geral. Mas talvez o maior problema de reabertura da escola não seja as crianças. Vai ter uma ou outra, mas eu acho que o grande problema vai ser professores e funcionários, e vai ser especialmente a volta de milhões de pessoas à circulação nas cidades. Né? Os transportes públicos e as ruas vão ficar cheios de crianças e adolescentes e de pessoas que são 9, 10 milhões de pessoas que trabalham no mundo da educação. Né? Então, funcionários, gestores, professores, muita gente que vão se tornar grupo de risco, né? Porque vão ser foco de contaminação. Por mais que as crianças não transmitam muito. E você reabrir escolas no meio de uma pandemia, onde já ainda está um nível de contágio muito alto, é um risco. É um risco. Por outro lado, a gente não pode esquecer do fato de que, primeiro, a economia está exigindo a reabertura das escolas, para que as pessoas possam trabalhar. Né? Muitos pais estão desesperados, porque são pais solos, são mães solos, especialmente as mães solos, claro, e que não têm como trabalhar, e que vão ficar sem sustento dos seus filhos. Por outro lado, a escola também é uma ponta de uma rede de proteção à infância. Então, a infância pobre, especialmente a infância miserável, está exposta à violência, exposta à fome, exposta à falta de proteção absoluta. Ela na escola encontra ali uma comunidade de segurança e de proteção, então ela não pode deixar também de frequentar a escola. Enfim, Clarinha, o problema do retorno à escola não tem resposta boa, só tem coisas difíceis. Eu não gostaria de... Eu estou participando de muitas lives, de muitas discussões sobre esse tema, e é muito difícil. Ele exige um debate, não só um debate nacional, que infelizmente esse grupo que está
no poder não vai promover. Existe um debate nacional que talvez deva partir da sociedade civil. Esse debate nacional deveria ser desdobrado em debates estaduais e municipais, porque cada município, cada estado vai ter uma situação diferente e a gente deve analisar essa situação de acordo com a volta à escola, de acordo com a situação em cada local. Por outro lado, também é outro problema. A gente não pode ter uma política educacional em um lugar e centenas de políticas educacionais diferentes no Brasil. Então, é uma situação muito complicada. Existem algumas respostas para isso, né? Existem, por exemplo, o fato de que você fazer atividades ao ar livre, o risco de contaminação é muito baixo em todos os sentidos. Isso é um elemento que deve ser levado em consideração nesse debate, né? Então, usar as cidades, né? Aí já entra a minha bandeira, olha que maravilha, né? A gente não só está vendo a importância que a natureza e o espaço aberto tem para a gente está morrendo de saudade de você ver crianças que estão com sintomas terríveis, emocionais e comportamentais, e que vão para a rua, que começam a sair um pouquinho, né? Mantendo o distanciamento, respeitando as regras, mas que melhoram de tudo. Então, a necessidade do encontro, a necessidade da proteção e a necessidade do brincar da criança pode ser suprido por esses espaços abertos que a gente tem botado as escolas em convênio com as prefeituras, trazendo esse debate à área de urbanismo, de recreação, de esporte e lazer também, para que a gente tenha o acesso das crianças a essas áreas. Para que isso possa ser de forma organizada, uma espécie de retorno escolar, mas não aos ambientes fechados que promovem a contaminação, mas usando especialmente esse tipo de área. Seria uma sugestão que um grupo de pessoas está dando, tem um programa de saúde e natureza do Instituto Alano, e a gente está trabalhando nessa direção. Mas, enfim, é um debate muito difícil e, na verdade, também cada família vai ter que resolver, caso as escolas reabram, qual vai ser a sua atitude, as suas escolhas. E são escolhas sempre, sempre difíceis. E é por isso que eu digo, assim, o vírus pode ter poupado as crianças do ponto de vista da doença física, mas é uma situação muito, muito delicada e trágica nessa questão das voltas às aulas, porque, por um lado, voltar pode ser muito ruim para a sociedade em termos do adoecimento, e não voltar para as crianças é muito ruim também. É uma situação muito difícil, e não tem uma resposta única, certamente não tem uma resposta única. Bom, muito obrigado por ajudar a gente a pensar e refletir sobre, né? Cada um vai ter que eleger os critérios que, enfim, que vão trabalhar. Eu acho que não é uma decisão fácil para as famílias, realmente. Muito obrigada mais uma vez, Daniel, por participar dessa live aqui com a gente. Um prazer. Vai ficar salva para quem perguntou. O trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho belíssimo que vocês estão fazendo, Redes Cordiais e Agência Lupa, de checagem de fatos, é um trabalho de altíssima relevância nacional para a sociedade brasileira. Espero que muita gente possa aproveitar desse trabalho magnífico que vocês vêm fazendo aí. Muito bacana. E obrigado pelo convite. Obrigada. Beijo, gente. Amanhã tem mais, hein? Tem mais uma maratona com Fábio Malini. Tchau, tchau. Tchau, Clarinha. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.